Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos hoje? Quem vem hoje? Bom dia, bom dia, bom dia. Quem vem hoje? Tchan, tchan, tchan. Buongiorno. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia. Veio pra ficar? Bom dia, Cris. A segunda Cris. A Cris Benassi e a Cris Gonçalves, sejam muito bem-vindas. Bom dia, querida. Tudo bem? 1, 2, 3, 4. Eu amo muito você. Bom dia, Ká. Seja muito bem-vinda. Como estamos hoje, gente? Sentiram falta ontem quem tá participando de todas as lives? Cris Benassi, você viu a live de ontem? Se gostou? Acho que ela já saiu. A live de ontem não, de anteontem, né? Como é que vocês estão, meninas? Vamos aguardar mais um pouquinho pra ver se entra mais alguém. Bom dia, Cris. Tudo bom? Gente, vamos aproveitar e mandar a setinha pras pessoas pra convidar elas pra virem pra live. Vamos mandar aviãozinho aqui para as pessoas virem participar da live com a gente. Aí, tô mandando pra um monte de gente. Feito. Aguardar mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém. Tá chovendo aí. A Cris Gonçalves mora pertinho de mim, deve estar chovendo. Tá chovendo aí, cá, perto da sua casa? Uma chuvinha, né? A gente já podia começar ir ganhando tempo. O que vocês acham? Vamos nós. Jesus falava, onde tiver um ou mais, dois ou mais falando de mim, lá estarei eu. Né? Então vamos juntos. Vamos nós. Eu também gosto, só que hoje eu tenho que ir pro escritório. Então vai ser com emoção, mas vamos em frente. Certo? O pessoal acho que ficou com um pouquinho de preguiça hoje. Bom dia! Você tá tendo retorno? Porque eu tô sem o fone, eu achei que o fone tava ruim ontem. Bom dia. Olha, na verdade, eu gosto mais com fone, o som fica mais. Mas agora tá ruim sem o fone? Não, tá Cá, você bom. tá ouvindo bem a voz das duas? Vamos ver se ela responde. Que eu vou tirar os comentários também pra você aparecer melhor. E ela comentou, verdade, essa chuvinha, gente do céu, que É uma tempinho, delícia, hein? né? Uma Eu também delícia. gosto bastante. Todo tempo é bom, né? Ai, É. tá bom, ai, que bom, que bom. Karine disse que tá Aí tá bom, ótimo então. Vou tirar os ótimo. comentários então para poder ver você bem. Tá bom, tá bem? Vamos lá. Seja muito bem-vinda. Gratidão por participar novamente, por aceitar de novo estar com a gente. Ah, E, uma honra. e vamos falar hoje sobre as ordens de ajuda. São 5 ordens de ajuda, certo? São. Primeiro também é uma alegria estar aqui, queria te dizer isso, tão gostoso, foi tão bacana outro dia, e depois a gente sabe que quem não está aqui agora, assiste depois, comenta, isso é tão legal, né? Porque a gente É sabe muito como gostoso. direcionar aí o nosso trabalho, e é uma alegria poder ficar falando um pouquinho mais sobre a filosofia sistêmica, ainda mais com você, né, Ivete? Que tá Ah, é aí, verdade. depois vai no corre-corre da vida, mas já tá linda e bela e pronta, 6h30 da Gratidão. matina. Eu E fui continua. rapidinho hoje, que eu tava meio. Eu faço uma rotina de orações de preparação matinal. E aí hoje eu fui meio correndinho, mas tá bom. Depois a gente põe um filtro e fica tudo certo. Pô, eu preciso aprender esse lance de filtro aí. Eu quero entrar com esse lance de filtro. Eu acho que tá bom a luz, não preciso ligar também, né? Acho que tá legal, né? Tá legal. É uma delícia construir isso junto, né? Eu acho que a gente está num ambiente
hoje, com essa questão da pandemia e de tudo ser por internet, a gente está num ambiente onde todo mundo está aprendendo. Então, assim, eu estava pensando isso hoje de manhã, né? Como a gente está se desafiando, que coisa bacana, aprendendo novas habilidades, é, saindo da zona de conforto, né, Ivete? Eu acho que a gente tem que valorizar isso e aqui se expondo, enfim. Eu vou te sugerir, você está com o fone perto? Vamos tentar fazer um teste com o fone para o som Porque está externo. tendo retorno. Tá. Deixa eu pegar. Pega, de repente fica melhor, o som fica mais entre nós. Vamos ver se fica melhor. Quem sabe faz ao vivo, né? Acho que Hoje em dia não tem mais frescura com muito melhor. isso é tão bacana. Eu acho que fica Agora melhor. sim, tá com o fone Melhorou. ligado. Melhorou. Né, Karine? Se estiver por aí, fala pra gente. Eu acho que tá melhor Mas peraí, porque... tem que ativar os comentários pra ela falar. Tem a o Harumi também som. chegou. Seja Bom bem-vinda, dia, Harumi. A A Dê Denise, bom também dia, chegou. Bom Denise. dia. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, eu penso que, assim, em primeiro lugar, o quanto a gente tem crescido como seres humanos mesmo nessa nova forma de vida, né? Tá aqui compartilhando. E é uma ajuda mútua, não deixa de ser. Quando a gente vem e dispõe o nosso... Ficou melhor, né, Karine? Legal, legal. Ah, que bom. E não deixa de ser, porque, veja, é uma forma da gente estar junto, é só o meio que é diferente. Quando às 6:30 da manhã de uma quinta-feira nós estaríamos aqui. E a internet tem permitido isso, o Instagram tem permitido isso. Então, assim, é uma alegria. Por mais desafiador que seja, eu gosto muito de lembrar isso, de agradecer isso, porque é uma oportunidade da gente crescer, né? Uma coisa que eu tô aprendendo também, que a vida é movimento e que aquela história, a fé sem obra é morta. A informação também. Não adianta a gente estudar, a gente ter conhecimento, a gente ler, a gente ter o nosso universo, um universo super rico dentro da gente, se a gente não compartilhar, se a gente não se permitir transbordar isso. E isso vale para todo mundo, para nós que estamos aqui, nós duas, para as pessoas que estão vendo a gente agora, para as pessoas que vão assistir a gente depois que tiver gravado. A energia e a informação, elas têm que fluir. E o futuro é realmente isso, é a troca. Todo mundo tem uma pessoa que fala assim, que todo mundo tem ninguém sabe tudo e todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para compartilhar. Então, e a melhor forma da gente aprender é ensinando. Então, a gente está aqui nas ordens de ajuda, que são uma troca também, que são as relações, e é uma troca, é uma relação onde a gente também aprende quando a gente se oferece para prestar esse tipo de serviço. Sim. Então é muito enriquecedor. Demais. Então eu sempre digo que minha frase na minha vida aí de jornalista, de consultora é de Cora Coralina: feliz é aquele que aprende o que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E dentro dessa sua contribuição é muito verdadeiro. Quanto mais eu sei, ou o pouco que eu sei, todo mundo tem muito a somar. E eu transfiro, o universo vem e me abastece de novas informações. Então é um ciclo virtuoso de crescimento, né? Então a gente gosta também, a gente percebe também. Você fica à vontade, essa questão dos comentários ou não, se as pessoas quiserem enviar perguntas ou não. Eu vou tirar os comentários para a gente poder te ver. O que vocês acham, gente? Vocês querem se que deixe quiserem os ficar para comentários? entrar com pergunta também, para mim tudo tranquilo. Pode deixar? Eu acho que depois quando fica salvo não fica os comentários. Então, só falar bom dia para a Célia, para a Evelyn que chegaram. Bom dia, bom dia. Porque bem, vamos então... Vamos, porque hoje o tema é um tema... Entrar nos tópicos. Ordens da Ajuda de Bert Hellinger. Eu acho que isso traz às vezes traz um questionamento, e a gente pode aproveitar esse ao vivo para poder dirimir algumas dúvidas. Porque lembra, nós vamos falar de ordens da ajuda, mas dentro da filosofia sistêmica. Então, toda vez que a gente entra num tema, a gente se despede de outros para adentrar nesse universo e aprender um pouquinho sobre o que o autor, né, nesse caso, Bert Hellinger, nos trouxe. Para a gente se organizar também na questão de tempo, são 9 minutinhos, o ideal é que a gente até dê uns 40 minutinhos de live com esse conteúdo, para que a gente possa ter pelo menos uns 10 minutos para meditação e depois a leitura final.
tá? Então, Mais aqui é equilíbrio. tudo. Eu sou taurina metódica, tem que Eu- ser organizada. Eu sei, eu acho isso maravilhoso. Ah, aliás, até tem um negócio para te devolver aqui, que ficou aqui um esquema seu de um livro que me emprestou, que eu falo assim, gente, e ficou aqui a página, eu digo, não, eu vou devolver, porque ela é tão metódica, você é tão lindo, a tua forma de passar o conteúdo, ela é bem organizada. Obrigada, gratidão, gratidão. Eu realmente sento, me preparo. Quando tu vier aqui, eu vou te mostrar o book da Jornada do Milagre da Manhã Espiritual. Eu sento, preparo o material direitinho. É tão importante a gente se organizar, fazer a nossa oração sempre que a gente for fazer alguma coisa, para que a gente possa estar toda com a nossa energia alinhada. E vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Então, ó, pum, eu vou mostrar o livro, porque Perfeito. tem pessoas que gostam muito de ler também. Eu acho que é um livro muito válido para a vida. É um dos temas mais completos e mais complexos aí de Bert Hellinger, porque ele envolve uma mudança de postura fora do convencional, aí essa questão da ajuda que a gente está acostumada a ver. Bom dia, Mauro. Olha quem está aí Bom com a dia, gente. Mauro. Seja Ah, bem-vindo. bem-vindo, muito bem-vindo, querido. Então, é uma forma diferente de se tratar a ajuda, porém ela é extremamente eficaz. Ela é extremamente eficaz e ela é a favor de quem é ajudado, do ajudante, e principalmente para que se permaneça o vínculo. Porque antes de entrar no conteúdo, Ivete, eu queria te fazer uma pergunta, para que a gente esquente e você também fale, e depois a gente entra no conteúdo em si. Quantas vezes na sua vida você, com todo o seu bom coração, foi lá e fez o possível para a pessoa e ajudou super aquela pessoa, de repente tirou assim ela de uma enrascada, que quer que seja, e depois você viu que o vínculo entre vocês quebrado, como se a pessoa te virasse a cara, né? É que eu tenho a minha maneira particular de perceber as coisas. Uhum. Então, assim, eu nunca fico preocupada, a pessoa virou a cara. Claro que a gente pode, em algum momento, ter uma sensação de ingratidão, etc. Aham. Mas eu sempre acredito que é um encontro que foi Isso, necessário para aquilo. E isso. depois cada um seguiu o seu caminho. E até aproveitar e falar sobre isso, é muito interessante que tem uma passagem no Evangelho que fala sobre isso, sobre a ingratidão. E fala o seguinte, que na verdade as pessoas que tomam da gente e não nos dão, elas são também instrumentos para testar o quanto nós, testar realmente o quanto nós somos realmente, sinceramente caridosos. Porque a caridade, ela não tem o interesse de receber a gratidão do outro. A caridade, ela tem interesse em simplesmente fazer. E Sim. essa é a verdadeira intenção. Sim. Continuando, então. Então, mas é assim, como a gente vai entrar dentro aí do conceito de Bert, eu também acredito piamente Jack. nisso, e acho que nem sempre a mão que chega é aquela que você dá. Às vezes o universo te dá de outras formas. Mas mais A pra gente quer receber também. A única coisa é que às vezes a gente não recebe daquela pessoa. Mas a gente também tem essa necessidade de receber e ela é necessária. Porque eu dou e eu recebo. Relacionamento não é doação. Relacionamento é troca. E como a gente está aqui tratando hoje, ordens de ajuda tem muito a ver com a terceira lei que nós falamos na outra live, que é o equilíbrio de trocas, né? Então, é muito bacana a gente poder falar sobre isso, e inclusive dessa relação foi muito bacana, porque quem não viu a primeira, a Ivete falou um pouquinho sobre o que ela está fazendo, psicanálise, enfim, e explicar como essa transferência e contra-transferência, ela pode ser no sentido de te ajudar ou diminuir a ajuda. Né? Então, em primeiro lugar, vamos lá. A gente deve acreditar que todo ser humano, enquanto alma, ele é capaz de pedir ou de receber essa ajuda. Então, a gente tem muito cuidado dentro da Ordens da Ajuda de Bert Hellinger de não invadir a alma do outro. Olha que bonito. É como se fosse assim, ó. Eu acordo hoje com uma vontade imensa de fazer uma caridade. Então, eu vou lá e arrasto alguém para atravessar a rua que não pediu para atravessar. Né? Sabe aquela, nossa, a pessoa ela é tão generosa. Não, essa pessoa é tão egoísta que ela não ajuda um cego a atravessar a rua, por exemplo. Né? A pessoa fala isso. Então, você também não pode ir lá porque você não sabe se a pessoa quer ou não quer. Né? Mesmo quando você vai fazer uma ajuda, ou você vai fazer um movimento, mesmo que seja para moradores, ou distribuir um cobertor, é muito digno. A pessoa se sente outra quando você olha para ela e diz assim, você aceita esse cobertor? Porque eu peço permissão para a alma da pessoa. Quem sou eu para olhar para a alma dela e dizer assim, toma esse cobertor porque está frio?
Então, inverte um pouco. Infelizmente, tem pessoas que estão numa situação que a gente sabe que poderia estar melhor em diversos aspectos, independente, não só necessariamente uma pessoa que é morador de rua. E a gente vê claramente o quanto a gente pode ajudar em alguma coisa, e aí, só que a gente não pode mas não deve, invadir né? o universo do Não. outro. A gente tem que oferecer, no máximo a gente oferece, mas se a pessoa não estiver disposta a pegar, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, assim, eu gosto muito desse exemplo, primeiro, por quê? Porque ele dá dignidade para a alma do outro. Então, assim, porque muitas vezes eu estou querendo ajudar porque eu não estou suportando ver o destino do outro. Olha que coisa maluca, eu não estou suportando. Então, como eu não estou suportando, eu vou lá e quero resolver o problema do outro. Só que com isso, o que acontece? Eu dou, às vezes, aquilo que nem sempre eu tenho, né? E eu invado a alma do outro. Então, ele não recebe aquilo com dignidade. A ajuda que é dada com dignidade, ela engrandece tanto o ajudado quanto o ajudante. Né? Então, assim, isso é muito lindo. Eu vou ser muito sincera, eu sou uma pessoa extremamente doadora. Então, ordens da ajuda é a matéria que eu tenho que prestar muita atenção. Acho que eu tenho que voltar para o banco algumas vezes. Porque justamente pelo meu caráter extremamente doador, a observância dessas leis, para a minha vida, também ficou melhor. Entende? Porque muitas vezes o que acontece? Você está ali drenado, fazendo uma força imensa, querendo melhorar aquilo. Gente, quem nunca? Quando a gente está num relacionamento com amigo, quando a gente está num relacionamento a dois, quando a gente está num relacionamento profissional, o que a gente quer? A gente quer resolver o entorno para ver se tudo vem, né? Então, e assim não é. Eu quero dar um bom dia especial, entrou meu afilhado, que lindo, Biel, lindo, saudades seja de você. muito bem-vindo, Biel, amor da minha Biel. vida, Fica com a lindo. gente até o final. E Legal. então, é isso que eu quero te dizer. Então, ela contradiz, por isso que eu gosto muito de contextualizar, que nós vamos falar sobre a obra de Bert Hellinger, porque ele tem essa polêmica em si. Né? Não é uma polêmica, gente, é um novo viés, é uma nova observação. A partir do momento que eu consigo me despir para receber, um conteúdo diferente, eu amplio. Amplio, inclusive, no sentido de alma. E, inclusive, assim, até a ajuda que a gente tem tão voluntariamente para dar, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser muito mais efetiva, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira ordem da ajuda, qual seria? Dar apenas o que se tem e tomar apenas o que necessita. Dá para fazer uma live de uns 1000 minutos. Só na primeira. É verdade, a gente tem que fazer uma passada rápida, porque assim, não, né? Só essa, gente. Só essa já acaba com a gente, porque veja bem. E eu ainda listei aqui as desordens. Posso falar as desordens dessa ordem? Seria o lado sombra ou não é necessário? Você que sabe, se você quiser, eu vou falar. O que a gente faz que não poderia fazer? Querer dar o que não tem, tomar o que não precisa, esperar e exigir da outra pessoa o que ela não pode dar, tirar a responsabilidade. Você vai falar, você vai desenvolver isso. E tirar a responsabilidade de uma pessoa de algo que só ela deva ou precisa carregar sozinha. Limites no dar e tomar. Isso. Continua, Cris. Então vamos lá. Então, na verdade, é o seguinte: muitas vezes, por mais que eu queira, veja, quando eu fico dar apenas o que se tem, ainda mais a gente nessa profissão de terapeuta e que vai ajudando e tal, o que acontece? Muitas vezes eu vou dar aquilo que está precisando para mim, uma energia que é necessária para que eu fique bem. Quantas vezes você está do lado de uma pessoa, você estava ótimo. E aí o que a pessoa vem? A pessoa vem, ela te drena, leva embora e você fica ali, sugado, drenado. Então, em primeiro lugar, é a autorresponsabilidade. Eu saber que eu posso dar aquilo que eu tenho. Aquilo que, encheu o meu copo. Né? Você que gosta muito do evangelho, eu acho que assim, a partir do Salmo 23 a gente começa a oferecer ajuda. Então é assim, deixa eu encher meu copo primeiro. Deixa eu encher meu copo. E aí é o seguinte, eu não posso dar o que eu não tenho. Então, para os doadores de plantão, observem isso. Né? Muitas vezes, e a gente tem às vezes uma força da alma, uma força do físico, e acaba fazendo a mais. Só que depois você percebe numa condição onde não está íntegro, não está coeso após oferecer ajuda. E essa coesão ela é muito importante. E, por exemplo, essa, e mais do que tudo, essa é uma ajuda humilde. Quando eu reconheço o meu limite de ajuda, eu exerço a humildade. Muitas vezes a gente tem aquele conceito de que
eu fiz além do além do além do além. Nossa, como eu sou sensacional. Eu E sou aí, mártir, eu sou mártir. herói. Ai, nossa Eu sou melhor senhora. do que... Porque se Sou eu tenho melhor. para te dar, se eu tenho para te oferecer tanto, porque eu sou muito melhor do que você. Então, e aí essa ajuda, ela perde muito do caráter, porque ela perde a questão da humildade, não é? E outra coisa, Todo vamos falar sentido. primeiro nessa lei aí, o que acontece? A pessoa que ela exige de você uma ajuda, só que ela está fora de postura, ela não merece. Ela tá te invadindo e você também. Você não tá vendo? Olha o que eu tô passando. Eu tô passando Porque mais que ela você. pode estar meio que te sugando também, né? E Tem aí o ela vem limite. totalmente fora de postura, ela não reconhece. Mas você tá melhor que eu, mas você tem mais do que eu. Mas você tem mais recurso do que eu, você tem mais condições que eu. A pessoa tá totalmente fora de postura. Então o que acontece? Vai demandar do ajudante uma postura de sacrifício. Eu vou ter que fazer um sacrifício para ajudar alguém. E a partir do momento que eu faço um sacrifício para ajudar alguém, eu estou sendo muito má comigo. Eu estou sendo. É Eu o não, sim que eu dou para o outro e o não que e eu o tô não dando que para eu dou mim, para né? você. Olha que lindo, né? Essa frase, acho que ela resume muito. Então, assim, muitos terapeutas, eles têm essa postura de sacrifício. Em nome de ver o outro melhor, o que ele faz? Ele dá aquilo que ele não tem. E a partir do momento que ele dá aquilo que ele não tem, mesmo que o outro fique melhor, o débito é péssimo, porque eu não estou bem. Isso é muito interessante você falar, até para a gente dar uma encerrada nesse primeiro e já ir para a segunda, por causa do timing. Tem muitos terapeutas, muitos coaches que são muito competentes, são ótimos para ajudar os próximos, mas têm os seus próprios, tem várias questões dentro de si. Por qual motivo? E aí cria-se aquele estigma que, se o cara é tão bom, por que ele está naquele problema? Por que ele é assim? Primeiro, todo mundo é ser humano em processo evolutivo, sujeito a falha, imperfeição e em processo de construção. Segundo, a questão é que quem tem terapeuta, quem é terapeuta, nós somos, nós sabemos, já são pessoas cuja alma tem um viés de ajudar ao próximo, tem um viés de generosidade, tem um viés de caridade. Então, é realmente muito mais fácil, por mais absurdo que possa parecer, mas a gente está sendo aqui realista, é muito mais fácil a gente ajudar o outro, a gente fazer pelo outro. E é importante a gente lembrar dessa ordem de ajuda para nós mesmos, porque a gente não pode dar para o outro o que a gente o que a gente às vezes não tem pra gente. Isso me lembra, inclusive, o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque como que eu posso dar um amor pro outro se eu não tenho esse amor por mim? Então, primeiro eu tenho que me amar. E ao mesmo tempo, se eu sou capaz de amar o outro, eu também sou capaz de me amar. Então, é importante a gente usar isso até como uma forma de a gente despertar para as nossas capacidades que às vezes a gente não consegue nem enxergar. É um ciclo virtuoso. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia. Exatamente isso. E outra coisa, Ivete, eu saio de um lugar onde eu tenho a potência e eu também entro num lugar onde eu ficando no meu lugar, eu permito que o outro some também. Né? Então, assim, e só para dizer isso, quando você, de fato, ajuda mais do que pode, você tira de você e entrega tudo para o outro, o que acontece? Volto a dizer, na maioria das vezes quebra-se o vínculo. Aquela pessoa, ela te atraiçoa até. Estou dizendo isso dentro do ambiente de trabalho, isso é tão comum, gente. Dentro do ambiente das relações, isso é tão comum. Você faz um monte, não é? Você está achando que está fazendo por tudo, está achando que está fazendo pelo coletivo, a pessoa depois te vê aquilo como uma ameaça. Porque como ela não conseguiu nutrir a energia para ela mesma poder fazer um processo e uma ajuda, o que ela faz? Ela se viu invadida na alma, ou ela não recebeu aquilo com a dignidade necessária. E quem ofereceu ajuda não foi humilde o suficiente para perceber a postura certa de ajudar, e muitas vezes o vínculo se desfaz. Então, assim, muito importante que se observe isso. Então, eu devo fazer o quê? Só dar aquilo que eu tenho e só receber o que eu necessito. Quando a pessoa está querendo me dar mais também, eu posso dizer, não, este caminhar eu já posso fazer sozinho. Eu sou capaz, né? Eu venho... É muito bacana a gente se superar, a gente se esforçar, o over-delivery, né? Em diversos níveis, não só na questão profissional, até no nosso relacionamento pessoal, aquele carinho especial, aquela atenção que a outra pessoa não estava esperando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma sensibilidade, desenvolver uma sensibilidade, um discernimento para conseguir perceber o quanto que o espaço está aberto para você poder manifestar isso a mais. Isso. Para você manifestar. E ter um carinho, uma delicadeza, a humildade de fazer isso com sutileza.
Né? também. Ivete, é assim, ó, até numa coisa simples, por mais que eu tenha capacidade, por exemplo, eu possa gerir minha casa bem, eu posso fazer comida bem, eu posso fazer um monte, o outro também quer receber. Então não adianta a É, pessoa usar da tua competência para ela não fazer a parte dela. Eu gosto muito de falar isso sobre. E fico muito à vontade para falar isso com você. Primeiro, que a nossa troca ela é tão justa, e às vezes é isso, ai, vamos fazer tal coisa, não, eu vou te receber, eu vou te fazer um café, ai, eu vou te receber, eu vou fazer. Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de reforçar as potencialidades do outro e de receber, tomar aquilo que eu preciso, dar aquilo que eu tenho. E tá tudo bem, não é? Eu acho que a gente tem, isso é tão lindo, e entre nós isso também é muito bonito, até nas partes da terapia, né? Então, eu acho que a gente exato. é um ciclo que só tende a crescer, não é? Então, vamos lá. E aí, vamos para a A segunda? próxima. Ah, eu obedeço Sim. aí o seu tempo. Tô de olho aqui, 25 minutos, hein? Tudo bem. Vamos Somente lá. apoiar o outro se ele pedir ou solicitar, fora acidentes graves, né? Fora situações onde o outro precisa de uma ajuda imediata, você só deve ajudar quando o outro precisar. Lembra? Aí você vai falar, ah, mas o outro não fez. Fez aquela postura no primeira regra, por exemplo, e depois ele olha para você e fala assim, eu não pedi, ó, então não é isso que eu quero dizer também. Muitas vezes o outro, ele te impõe pelo próprio gestual, da maneira dele, e depois ele diz que não te pediu. É muito bonito pedir ajuda, gente. Então, assim, quando a gente precisa de algo, é muito bonito que a gente peça. Não é vantagem. Da mesma forma que não é vantagem a gente ajudar daquela maneira, assim, quase que maluca, também quando a gente precisa de ajuda, é um gesto de humildade também a gente saber pedir. Né? Então, eu penso que é o seguinte, isso é sensacional quando eu sei tanto oferecer ajuda quanto eu sei pedir ajuda. O que acontece? Se eu não solicito ajuda para o outro, muitas vezes eu vou lá e ofereço a minha ajuda, eu posso estar fazendo o quê? Me emaranhando no destino dessa pessoa, né? Eu posso chegar e falar o seguinte, bom, eu não estou suportando, de volta eu digo isso, eu não estou suportando, e aí o que eu faço? Neste caso, essa ajuda, se no primeiro ela foi humilde, na segunda ela é discreta. Ela é discreta, mas ela tem uma força imensa. Ela é discreta, mas tem uma força imensa. Por quê? Porque primeiro eu digo assim, ok, a pessoa está passando por tudo isso. Eu digo sim para tudo que ela está passando. Eu consigo ficar no meu lugar observando o que a pessoa está passando. Eu observo e espero ela pedir ajuda. Então, olha como isso é interessante. Eu observo, e aí quando a pessoa pede, ela abriu um espaço na alma dela. Então, a minha ajuda ela vai ser o quê? Efetiva. E o outro vai receber como? Vai receber de uma forma plena. Então, ele tem força, ele recebe a quantidade certa e ele segue. Então, Porque uma coisa que vem aqui para mim, que é muito interessante, que assim, claro, com certeza, muitas vezes nós vamos ser um instrumento do universo para levar um conforto e uma solução para aquela pessoa que ela está precisando para sair de uma situação que a gente está ajudando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a pessoa também tem um aprendizado dela. Claro. Então, se a gente invade o espaço dela e quer ajudar antes da hora, ou num momento que não é para a gente ajudar, nós estamos privando aquela pessoa de ter um aprendizado dela. Sem dúvida, então... sem dúvida. E aí eu fico suportando muitas vezes. Isso eu aprendi, você que usa muito o viés mais espiritual, eu aprendi isso muito com a Cabala. Eu acho que assim, a gente tem na vida, eu acho que a maior satisfação que uma pessoa tem é ela ser instrumento de compartilhamento. Então, quando a pessoa me faz um instrumento de compartilhamento, a minha alma ganha. Ao mesmo tempo, né? Se eu começo a oferecer isso de uma forma involuntária, eu receber isso de uma forma, entra no pão da vergonha, por exemplo. Mas o que acontece é, quando eu vejo uma pessoa numa situação muito difícil, principalmente assim, muito difícil mesmo, tem pessoas que passam por coisas, eu falo assim, meu Deus do céu, será que eu teria a grandeza que essa pessoa tem para passar por isso? Um morador em situação de rua, uma pessoa que é vítima de violência, enfim. Então, o que eu faço? Eu volto para a minha postura. Eu volto para uma postura discreta, para uma postura humilde. Eu vejo grandeza, porque o outro realmente ele tem um aprendizado de alma que muitas vezes é diferente do meu, e ele exerce aquilo com muita grandeza. Não adianta eu chegar e falar assim, nossa, eu sou soberana porque eu vou estender a mão. Muitas vezes eu olhar as coisas como são, permite que eu tenha a discrição necessária, e se a pessoa pedir, eu ofereço uma ajuda, e o que acontece? Essa ajuda tem muita força.
né? E sempre nós estamos falando dos dois, percebe? Não há uma posição desigual, há um equilíbrio muito, 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 muito bonito, né? E aí, na terceira ordem da ajuda, eu não posso, e aí eu acho que Bert Hellinger vem com tudo, né? E ele revoluciona tudo, revoluciona a psicanálise e tudo mais. Bom dia, Vivi! Bom dia, da Bélgica para nós, deve ser mais tarde lá. O que acontece? Eu não me coloco no lugar dos pais, porque muitas vezes a pessoa ela vem te pedir uma ajuda esperando algo incondicional, que muitas vezes ela espera de quem? Ela espera de pai e mãe. E o que acontece? Se eu, como terapeuta, ou se eu que vou oferecer uma ajuda, tá? Eu vou lá e entrego, a pessoa vai começar a fazer transferência e contra-transferência comigo. Ela vai pedir de mim algo que eu não tenho como sustentar, né? Até porque muitas vezes nós, nos lugares de pai e mãe, a gente deixa o filho se lascar um pouquinho. Porque ele precisa ganhar cor, ele precisa ter a própria potência. Então, por que eu faria isso? Por que eu faria diferente se fosse num lugar de amigo, de terapeuta? Por que eu faria diferente? Entende? Eu estaria o quê? Invadindo e me invadindo. Por exemplo, muitas vezes, a gente sabe disso, e podemos falar aqui, eu e Ivete, muitas vezes a pessoa acha que a gente trabalha com terapias e ela acha que a gente tem que ajudar todo mundo. Como se nosso trabalho não fosse o nosso trabalho. Ou quem entra, às vezes, nesse mundo e fica, às vezes, num ego, né? Achando, não, eu posso. Não, a gente tem que poder, sim. Poder nos respeitando, respeitando o outro, entregando para que ele tenha potência de ir para a vida. Então, quando muitas vezes a pessoa que vem e pede uma ajuda, ela quer ficar numa posição de filho, não dá. Né? Então, eu uso uma frase, eu digo que, principalmente porque nós estamos falando, eu estou falando dentro da filosofia sistêmica, tá? Então, eu gosto de dizer isso porque eu sei que tem outras maneiras. Parecemos irmãs. Já falaram Já isso pra falaram. gente, Priscila, que a gente se parece, que a gente é irmã. É energia, a gente deve ser da mesma família de alma, isso que eu ia com falar, certeza. da mesma mônada, provavelmente. Então, o que acontece? Eu devolvo você, porque na sua família você vai ter recurso, e nós falamos um pouquinho sobre isso na nossa primeira live. Na tua família você tem os recursos necessários, tanto bons quanto não bons, para você aprender, pelo menos a manejar como é que você quer ir para o mundo. Então, dentro da constelação familiar sistêmica, que ela é um pouco diferente das outras ajudas, ela é uma ajuda muito mais pontual, ela é uma ajuda muito mais assertiva, que encaminha a direção, ela não dá muito apoio, ela dá a direção. O que acontece? Eu simplesmente devolvo essa pessoa para o sistema familiar dela, num primeiro momento, né? Para ela olhar para o sistema familiar dela, enxergar as potencialidades, enxergar aquilo que não é possível e fazer um pouquinho diferente. Você ia falar alguma coisa, Beth? Eu ia falar, eu estava assistindo outro dia, caí até de paraquedas uma moça que é a Teta Healer, que eu sigo, e ela trabalha muito com a parte de abundância, prosperidade financeira, etc. E ela estava falando que se a gente projeta em alguém, se a gente sempre acha que o fulano vai me ajudar, o Beltrano vai me salvar, se nada der certo, o ciclano vai me ajudar, o meu pai, qualquer pessoa, se a gente projeta as nossas necessidades, nosso amparo em alguma outra pessoa, é porque a gente ainda não cresceu, a gente ainda não amadureceu. Boa! E essa é tão bacana. Olha, você veja que a gente não combina nada e a live sai. Essa lei cabe exatamente o que você disse. A pessoa não está numa postura adulta para receber ajuda, portanto, ela não merece. Não tem autonomia, né? O que é a postura adulta? É a autorresponsabilidade e a autonomia. A autorresponsabilidade, a autonomia. E muitas vezes, se você quiser usar um pouquinho do Theta Healing também, o que acontece? Não é o outro. Eu crio a minha potência, descrio a crença limitante que era aquilo e me torno capaz de realizar. Então, sempre eu falo isso. Eu digo, não é o outro que me paga. Eu é que faço o movimento para receber o meu dinheiro, né? Então, já que a gente falou um pouquinho sobre prosperidade, mas realmente a pessoa que recebe a ajuda, ela tem que estar numa postura de adulto. Porque se ela estiver numa postura de criança, ela não está, ela está reivindicando. E quando eu estou reivindicando, eu não estou exercendo a minha autorresponsabilidade. Então, olha como isso é complexo e olha como isso é maravilhoso, gente. Ajudar definitivamente é uma arte. É um dos temas que eu mais gosto de falar mesmo. Vamos lá, para a quarta? Vamos para o próximo. Isso. Adoro. Eu já conheço o movimento do olhar. É isso aí. Na quarta é o seguinte.
Eu fico aqui só no meu dia. Eu vejo que ela olhou, opa, já foi para a guia dela. E é uma delícia isso, que isso também me enquadra e faz com que a gente fale o que deve ser dito. Dentro da filosofia sistêmica e da constelação sistêmica, a empatia ela não é vista para o indivíduo, tá? Ela vai além do indivíduo. Ela considera o sistema, não só o indivíduo, tá? Então, assim, muitas vezes a gente precisa do quê? A gente precisa de uma intervenção mais dura em favor do sistema do que do indivíduo. Porque senão o indivíduo fica naquele nhenhenhen, naquele mimimi, porque não veio para mim, porque não foi para mim. Ele não consegue... E na filosofia sistêmica, eu olho para trás. E eu sei muito bem que aquilo veio para mim, tem muito a ver com o meu sistema. O meu sistema está buscando uma reparação, um reequilíbrio. Portanto, muitas vezes eu como indivíduo, e isso a gente poderia falar assim, um monte. Você pode chegar e dar um exemplo seu agora. Quantas vezes Ivete, como um ser fora da família, se viu prejudicada? E quando você entende, você deu outro dia um exemplo lindo do seu irmão, você também deu um exemplo da sua mãe, você em relação à sua mãe. Então é assim, a empatia sistêmica, ela é diferente. Ela não fica na dor do indivíduo, no nhenhenhen do indivíduo. Ela vai para o sistema. Ela percebe uma compensação que deve ser feita em nome do sistema, tá? Coloca a pessoa no todo. Porque é aquela coisa, porque eu sou coitadinho, porque eu sou não sei o quê, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu vizinho, porque meu chefe, porque meu filho, porque meu marido, porque minha esposa, porque não sei o quê, porque meu irmão, meu primo, enfim. E aí você traz a pessoa para a verdade, fala, mas calma aí. Vamos analisar isso num olhar mais amplo, como você está colocado num contexto. Como está o outro? Como está a outra situação? Aquela história que todo caso, toda situação tem 3 pontos de vista, o meu, o seu e a verdade. A verdade é quando a gente está colocado num contexto mais amplo, um pouco mais desconectado do nosso ego, né? Exatamente. Ricardo, bom dia. Que alegria ter você aqui. Bom dia. Então, assim, é isso. Então, muitas vezes, o cliente, ele vem e quando você coloca ele nesse trilho, eu mostro o seguinte, cara, se você não recebeu dos seus pais, certamente, se você olhar um pouco do sistema, a pessoa não tinha para dar, porque ela não recebeu também. Então, de repente, você recebeu um input para fazer diferente, para fazer novas escolhas, para melhorar dali para frente. Enfim, então é apresentado para a pessoa uma realidade muito dura. Só que é o seguinte, faz crescer. Eu sempre digo, quando Bert Hellinger fala em ordens da ajuda, é uma ajuda extremamente efetiva. Move a pessoa para o mais. Porque senão eu deixo ela naquele olhar assim, ai, pros céus, vida, oh, pobre de mim, enfim. E, na verdade, ela deixa de perceber também toda a potência que ela recebe. Olha que coisa maluca. Sabe que eu tenho um exemplo excelente para dar sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre as desordens que eu observei aqui nesse item, que é desrespeitar ou ignorar os outros membros da família. Desrespeitar, olha que interessante, isso é muito importante. Não olhar para aqueles membros que estão sendo excluídos, as reivindicações, não perceber as reivindicações infantis, porque minha mãe, porque meu pai, porque não fez, porque não foi. Deixar de olhar para algo maior, algo além do outro, e se curvar diante disso. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu conheci um rapaz no aplicativo de relacionamento e nós fomos conversar, nós fomos sair. E aí a gente estava conversando e ele começou a falar do pai dele. Porque o pai dele tinha tido um problema e mudou de país, e ele se sentia abandonado, o pai dele não dava atenção, não sei. E de repente eu comecei a falar assim para ele: você já parou para pensar como foi que o seu pai aprendeu com o pai dele? Como foi a educação do seu pai? Porque hoje nós vivemos numa era de comunicação, a geração que tem aí de 30 a 50 anos hoje, a gente vive numa era de comunicação que é totalmente diferente da geração de 80 a 60 anos, que não tinha o que a gente tem hoje no mundo. E os conceitos, os valores de criação dos nossos avós eram totalmente diferentes dos conceitos dos nossos pais e dos nossos. Então, a forma como os nossos pais foram educados vem de uma realidade que a gente está falando aí de 2 gerações, de 50, 60 anos atrás, que a gente não tinha nem tecnologia. E outra coisa, eu tenho certeza que essa pessoa... Primeiro eu fico pensando o seguinte, que para esse que a pessoa teria, que vem pedindo, vem falando de papai, né? Para a pessoa, como é que você vai construir algo com alguém que chega tão vulnerável, querendo que você resolva o que ele não ganha do papai e da mamãe. Então já não dá. Eu devia ter mandado a conta da terapia para ele. Exatamente. Ele buscou ali a mamãe, a terapeuta, esse daí, ó, tchau, obrigada, um beijo, faza.
E assim, e ele não tem noção da grandeza de perceber que muito do que os nossos antepassados passaram, a gente não teria força para passar. Eles já passaram por nós. Eles já passaram por nós, o destino nos chega muito mais leve, o couro que essa gente tem, a gente não tem. Nós estamos falando em fome, em guerra, num mundo muito mais duro, muito mais árido. Crescer na roça. Entende? E tudo, Passar por duas guerras mundiais. Gente. Eu venho de família de guerra, posso te dizer isso. A pessoa, e você olha, as pessoas tiveram grandes inventos, grandes, você olha para elas, a vida delas é assim, meu Deus do céu. Então, assim, é uma reivindicação tão infantil que depois que a gente passa a ter um viés sistêmico, você fala assim, gente, né, uma pessoa dessa... E eu penso, como par, como é que uma pessoa dessa vai somar? Se ela está achando que ela veio com menos, se ela está achando que a vida não foi legal com ela, como é que ela vai somar num relacionamento? Olha, vou voltar aqui para a pirâmide para a gente ver como é importante. Então, a gente está falando do eu aqui no nível de identidade. A gente fala de papai e mamãe aqui, que é a nossa tríade primária, a nossa primeira expansão do nosso próprio universo. E aqui a gente está falando de espiritualidade, novamente, não necessariamente com religião, mas num contexto do algo mais. Então, esse olhar o contexto, olhar aqui fala que deixar de olhar para algo maior, algo além do outro, e se curvar diante disso. Então, compreender que eu estou aqui. Olha como eu sou pequeno. Eu sou pequeno em relação aos meus pais. E existe um contexto muito mais amplo onde eu estou inserido. Então, o quanto efetivamente que eu estou reivindicando é correto e justo. E assim, o quanto é algo que eu não fui suprido. O quanto eu tô cego, o quanto eu tô olhando muitas vezes com o olho só, o quanto eu não quero ressignificar, o quanto eu não quero aprender dessa situação, não é? Então é assim, toda ajuda, aí eu já vou entrar na quinta, tá? Isso. Eu vou entrar na quinta já falando e misturando tudo, porque eu acho que isso é que dá o colorido. Por exemplo, toda ajuda, no sentido da filosofia sistêmica, ela é em favor da reconciliação. Então é assim, ela baseia-se no princípio do não julgamento. Se eu comecei a julgar, eu já não estou na postura correta. E eu tenho que estar a favor da reconciliação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se como terapeutas, como amigas, como namoradas, se como não sei o quê, a questão não cabe dentro do meu coração, quer dizer, eu não consigo ter um olhar compassivo e de não julgamento para a questão, é melhor que eu nem tente ajudar. Estou sendo muito franca. Porque aí eu vou cair naquela desordem de dar além do que eu tenho, ou invadir a alma do outro, quer dizer, ver como dá para cinco, para cá, para lá e para cá e para lá. Veja como vira simples depois que a gente começa a dar exemplo. Amei o exemplo aí do cara do aplicativo. Então, assim, veja, se não cabe, eu prefiro, né? Eu digo até isso, que Bert Hellinger, que era Bert Hellinger, quando a questão não cabia, era raro, claro, porque ele tinha muito mais potência do que isso, um homem que fez uma filosofia como essa, que ajuda milhares de pessoas e que conhece a morte desde os 12 anos, porque nasceu num sistema nazista, onde ele já tinha ali, na fichinha dele de escola, que ele falou algo contra o sistema. Depois ele foi para a guerra, quer dizer, matou, viu morte, depois ele foi ser missionário, depois ele passou um monte de coisa e viveu até os 94 anos, então quer dizer, acho que ele pode falar alguma coisa, acho que eu posso aprender alguma coisa com alguém que teve uma realidade muito dura, né? Uma realidade extremamente dura e que foi fazer algo com isso. A constelação, ela nasce quando ele tem mais de 50 anos. Eu gosto muito de dar esse exemplo, quando ele volta da guerra, vai ele e o irmão, e ele tem que dar notícia para a mãe que o filho preferido dela morreu, não foi ele. Então ele sempre dizia isso, a vida foi muito longa para mim, muito generosa comigo. Foi o viés que ele deu, porque ele disse, era para ter sido bem breve, e eu cheguei aos 94. Então, quer dizer, olha a grandeza disso tudo, e ainda faz uma terapia que revoluciona e que ajuda milhares de pessoas. Então, vamos lá, é ajudar no sentido da reconciliação. Então, a gente como terapeuta, por exemplo, como constelador, muitas vezes o meu cliente ele não está pronto para ver a reconciliação ainda. Só que eu já vi no campo. O que eu faço? Eu sou um instrumento, eu antecipo isso. O constelador, muitas vezes, ele antecipa na alma essa reconciliação que o cliente vai levar um tempinho a mais para fazer. É quando você pede para o cara olhar para o sistema dele de uma forma mais generosa. Quando ele pede para olhar para o pai, ou quando ele pede para olhar para o agressor, ou quando ele... Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, é uma ajuda sem julgamento. É uma ajuda num lugar neutro. Se antes a minha postura foi humilde, né? Depois essa ajuda foi discreta.
Depois, se ela foi sem julgamento, o que acontece? Eu consigo prestar uma ajuda que move o outro para o mais, que tira o outro também da dependência comigo. Porque não existe coisa melhor. Por exemplo, muitas vezes eu presto uma ajuda e quero ver a pessoa voar. Se eu presto ajuda e quero ver a pessoa refém de mim, minha refém, que ajuda é essa? É um cativeiro. O amor, É uma ele postura meio liberta. patriarcal, né? Eu sou o seu dono porque eu te ajudei. E Que isso tem isso? muito, viu? Não tem muito. Isso O tem amor tem que muito. libertar, a ajuda tem que libertar, né? E o outro que recebeu aquilo, ele tem que te devolver com a mesma grandeza, com a mesma alegria de ir para o mais, né? Sabe Então, que eu me lembrei, Cris? Por isso que no Evangelho tem aquela passagem que fala assim, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Não é que a gente não pode divulgar a caridade. Tem até uma pessoa que eu sigo nas redes sociais que ela fala, a gente tem que divulgar a caridade para estimular. Mas qual é a questão? A gente não deve ter orgulho de fazer a caridade. A gente não isso. deve ter orgulho de ajudar o outro. Por qual motivo? Porque, na verdade, o outro necessitando da nossa ajuda é que está fazendo um favor para a gente, nos colocando numa posição de ajudador. Porque como eu vou ser generosa se não tiver ninguém para receber o que eu estou ofertando? Exatamente, se você não é um bom instrumento. Olha que lindo, olha como a nossa discussão cresce, olha como ela ganha corpo, quando ela mostra que até a caridade é exigente, né? Não adianta Exato. ser caridoso e não ter a postura correta para ajudar. Não adianta, por exemplo, eu querer ajudar os outros, fingir que eu sou namastê, mudo a roupinha, mudo não sei o quê, e não consigo ser minimamente respeitoso com as pessoas com quem eu convivo. Eu não consigo ser respeitosa dentro do meu próprio sistema. Então, o que eu estou fazendo? Nada, eu estou numa postura mega infantil de querer sair do meu sistema, que é a minha realidade, não aceitando a minha realidade como ela é, e tentando ser referência numa outra realidade onde alguém vai me acarinhar. Não é assim. Então, o ego espiritual, acho que esse é o pior que tem, né? Então, é assim, gente, toda ajuda ela deve ser humilde, ela deve ser para o mais, ela é sistêmica, ela é maior, né? E cria isso. Então, muito lindo. E olha, de verdade eu posso falar sobre filosofia sistêmica e você falar sobre o evangelho, que você adora e fala tão bem. Se você olhar a grandeza do evangelho, Bert Hellinger é ex-padre também, então ele não botava religião. Inclusive, não botava deixa eu religião, falar, mas... ele não colocava religião, Não, e eu vou te não. contar uma coisa, eu vi um vídeo de uma moça outro dia que ela é consteladora e ela esteve no último encontro que o Bert Hellinger Aqui fez, no Brasil. último congresso que ele fez, e ela disse que ele falou assim, eu vou revelar para vocês durante todos esses anos, quem foi o meu mentor. E que ele falou assim, da ajuda foi crística. Jesus Cristo. Ele falou, foi Jesus Cristo. Então, assim, não querendo fazer apologia, mas eu particularmente sigo o Evangelho de Jesus Cristo, então que a gente sabe que existem diversas religiões sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e se eu fosse resumir toda a mensagem de Jesus em uma palavra, seria amor. Então, a verdade é que não é o homem, o ser Jesus Cristo que veio ao planeta Terra, mas sim a mensagem que ele veio trazer. Por que a gente fala que Cristo é a salvação, ou ninguém vai ao Pai, a Deus, a força maior, que não seja através de mim? O que é? Não é através de um ser, de uma persona que a gente vai idolatrar, mas sim através da mensagem que ele veio trazer pra gente, que é justamente o amor, a compaixão, a empatia, a caridade desinteressada, que é tudo que a gente falou aqui hoje. Olha, você viu que coisa mais linda. Então vamos usar. Primeiro que eu acho lindo isso, Ivete. Primeiro que eu acho lindo. Primeiro que a gente tem essa abertura para conversar. Segundo, que você tem isso como bandeira e você leva isso à frente. Isso é lindo, porque cada pessoa tem direito de exercer e de semear o bem a partir daquilo que ela acredita. Então, assim, parabéns pela sua coragem. Gratidão. Acho isso lindo. 6h30, olha, duas manhãs que eu estou aqui, eu sinto uma força, eu digo assim, cara, que legal, meu dia tem 50 horas depois disso. Então, assim, isso é muito bonito. E me permitir falar a partir do meu viés, isso é muito bonito. E se você for usar um exemplo do Evangelho, quando ele diz o seguinte, mulher, quem te ajudou foi você mesma, não fui eu que fiz, foi você que fez. Então, assim, já que a gente pode expandir, quer dizer, sai de um tratado, de uma teoria, enfim, e de repente vai para algo que é muito maior, e você usa o exemplo de Jesus, é muito grande, é em outro lugar, entende? É uma ajuda humilde o tempo inteiro, é uma ajuda que faz o outro crescer.
toda vez que eu não permito que o outro cresça, toda vez que o outro não se permite pedir ajuda de uma forma humilde, receber essa ajuda de forma humilde e compartilhar isso com mais pessoas, porque senão ele fica sempre numa postura pedinte, achando que o mundo deve, não é? E de repente a gente percebe que não. Quando a gente recebe ajuda com amor, quando a gente recebe ajuda, a gente tem vontade de fazer o quê? De devolver, com mais amor ainda. E aí a gente faz do mundo um lugar melhor. Temos 10 minutos e você me pediu para te avisar 10 minutos para meditação linda. Na verdade, era para a gente ter terminado aos 40, eu não sei se vai dar tempo da meditação. Mas só para fechar com uma frase da Patrícia Bravanel, que ela fala assim, quem compartilha, multiplica. Então, a gente percebe a importância. Às vezes tem gente que retém em si, sempre compartilhar. Se for bom, colocar aqueles filtros. Se for algo bom, se for algo útil, se você perceber que a pessoa está aberta para receber, se ela te pedir essa ajuda, se ela te pedir essa informação, então esteja aberto para compartilhar, porque sempre a gente vai deixar fluir da gente, vai crescer no outro, a gente vai receber mais e vai receber essa troca. A minha proposta aqui eu vou perguntar para o pessoal, gente, vocês querem a meditação? Por quê? Se vocês quiserem a meditação, eu vou encerrar essa live, eu já fiz isso, a gente faz essa live parte 1, eu vou abrir uma outra live e a gente faz a meditação, porque tem um procedimento. Eu uso técnicas na meditação. Quem veio pelo Instagram da Cris, é muito bem-vindo, inclusive, para conhecer a minha meditação. Tem ótimos feedbacks. E eu preparei uma meditação muito legal hoje, que a gente vai desdobrar o arquétipo feminino e masculino, e até ia te propor, Cris, na hora que a gente entrasse com os arquétipos, de você fazer uma dinâmica de constelação. Então, eu tenho certeza que vai ser muito rica. Então, pessoal, vocês topam? Eu vou encerrar essa live, fiquem conectados. Eu vou encerrar e salvar essa live. E vou abrir outra para a gente fazer só a meditação e tem uma leiturinha final que eu reservei aqui. Beleza? Combinado? Cris, você entra comigo de novo? Claro, estamos aqui. Porque eu prefiro fazer assim, a gente faz parte 1, parte 2. Eu também acho. E fica essa parte como ordens da ajuda, não é? E eu acho que foi valioso, acho que a gente precisou e falou sobre isso. Então, olha, foi maravilhoso, mas vamos parte... fazer a meditação para a gente pegar esse gancho que vale super a pena. Quem está aqui vale super a pena. E a gente vai marcar mais vezes. Eu estou querendo falar sobre os pressupostos de PNL. Eu estou até pensando se você não quer vir comigo para a gente colocar o olhar sistêmico, porque a gente vai integrando, certo? Sim, é isso aí. Beijos, gratidão, até daqui um minuto. Parte, e vamos para a segunda. Só um minutinho. Beijos. Salve.